Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na Epístola de João, a primeira epístola. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. 1 João, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Obrigado. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não pequem. No entanto, se alguém pecar, saiba que temos um advogado junto do Pai, é Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. É assim que sabemos se conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, é mentiroso. Nesse não está a verdade. Ao contrário, o amor de Deus se realiza plenamente em quem guarda a sua palavra. É assim que reconhecemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Deus deve caminhar como Jesus caminhou. Amados, este mandamento que estou escrevendo não é novo. É um mandamento antigo, aqueles que vocês receberam desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Mas o mandamento que agora lhes escrevo é novo, e é verdadeiro em Jesus e em vocês. Porque a escuridão está passando e a luz verdadeira já está brilhando. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nesse não há ocasião de tropeço. Porém, quem odeia seu irmão está na escuridão, e anda na escuridão. Esse para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Escrevo a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados mediante o nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque vocês estão vencendo o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque vocês conheceram o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque vocês já conheceram aquele que existe desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês estão vencendo o maligno. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os maus desejos, vingados da carne e dos olhos, arrogância provocada pelo dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. No entanto, o mundo e os desejos que vêm dele passam. Por outro lado, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai, nesse momento acabamos de ler a Tua palavra e pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Evangelho venha a ser proclamado. Que a Tua palavra, Papai, seja pregada fielmente, Papai, e venha aos nossos corações, meu Deus, de consolo, de amparo e de esperança para o Teu povo e para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a primeira epístola de João é uma epístola bem interessante, né? Ela é bem diferente das demais epístolas do Novo Testamento. Se você pegar o primeiro capítulo, você não tem o autor, né, se expressando, se comunicando, sou eu, o apóstolo João, escrevendo para Beltrano, para Ciclano, um destinatário claro, né? Não, só começa. Ao contrário de Paulo, que sempre vai colocar Paulo, o servo de Deus, o enviado para os romanos, para os filipos e assim por diante. A epístola de João não. Porque ela não servia para uma única comunidade específica, mas para várias comunidades joaninas em todo o território da Ásia Menor. Em todo aquele território que hoje atualmente é a Turquia, todas as igrejas que estavam ali, essa carta se destinava. Era num contexto mais amplo. E qual era o contexto dessas igrejas? Porque João vai escrever essa epístola para elas. Olha só, essas igrejas estavam enfrentando um conflito, um problema. Havia um grupo dentro dessas igrejas que depois se separaram, que saíram dela, ou seja, era um grupo de separatistas,
que tinha um entendimento sobre o Evangelho, um entendimento sobre Jesus, que não era compatível com a mensagem dos apóstolos. Esse grupo dizia que Jesus não veio em carne. Para esse grupo, a carne, a matéria, o corpo é pecaminoso, é impuro, é por essência, por natureza mal. Ou seja, um Deus bom, um Deus de luz, um Deus que é misericordioso, todo amoroso, não poderia se encarnar, não poderia se fazer homem. Então eles diziam, Jesus não veio em carne. Ele veio em aparência de carne, em aparência de homem. Mas não, ele não era um homem, ele não encarnou verdadeiramente. E é por isso que João, no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, ele vai dizer: aquele que nós vimos, aquele que nós tocamos, aquele que nós apalpamos, a respeito de Jesus. A primeira epístola de João, ela tem uma ênfase na cristologia, no caso, uma ênfase no ensino de Jesus, a respeito da sua natureza, quem ele é, a sua pessoa, a sua vida e a sua obra. João em todo o tempo está expressando para aquela igreja quem é Jesus, quem é o Messias, quem é esse que encarnou, que veio em carne. E João vai escrever para essa comunidade o seguinte: estes que negam que Jesus veio em carne são anticristo. Eles se opõem ao próprio Cristo, eles se opõem ao próprio Deus. Então João, ele vai destacar isso. É o primeiro ponto dele, a ênfase na pessoa de Jesus. Jesus veio em carne, ele encarnou. Ele possui um corpo, nós vimos ele, nós abraçamos, sentimos esse homem. Ele esteve em nosso meio, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Esse é o primeiro ponto. Então, essa comunidade estava enfrentando diversos problemas com esses separatistas. E João vai estabelecer isso: Jesus veio em carne. E a outra coisa que João vai estabelecer nessa epístola é sobre o tema do amor. Se você pegar do primeiro capítulo até o último, o tema do amor sempre está voltando, sempre está aparecendo. João está dando essa ênfase, o amor na vida do cristão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A vida cristã a partir da doutrina do amor, que é basilar, que é o centro. Nós somos norteados pelo amor. E João vai estabelecer isso. No primeiro versículo ele vai dizer: meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Ele estabelece o propósito. Eu estou escrevendo para vocês, filhos, filhas, homens e mulheres na fé, com um único propósito: não pequem. A primeira coisa que João vai dizer: vivam uma vida de santidade, de coerência com o Evangelho. Ele vai estabelecer que a vida prática do cristão, o cotidiano dele importa. A forma como nós nos comportamos no dia a dia importa. Não pequem. Filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. No entanto, se alguém pecar, saiba que temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. João vai dizer: não pequem, filhinhos. Mas, se porém vocês pecarem, e João sabia que nós somos seres humanos, e que uma hora ou outra vamos falhar, vamos pecar. A perfeição nessa vida aqui agora é impossível de alcançar. Então João diz: lutem contra o pecado, afastem do pecado, fujam da aparência do mal. Esse é o primeiro ponto. Mas se pecarem, nós temos uma esperança. Lembrem-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quando o cristão peca, ele não pode ser tomado por uma angústia, como se não houvesse esperança para a sua vida. João fala: no momento em que você estiver com seu coração angustiado, triste, completamente abalado pelo pecado que cometeu, porque feriu o coração de Deus, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a esperança para os cristãos, ele é a esperança para essa comunidade. Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. No entanto, se alguém pecar, saiba que temos um advogado junto do Pai, é Jesus Cristo, o justo. E João continua dizendo: ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. As demais traduções vão colocar ele a propiciação pelos nossos pecados.
Ele morreu em nosso lugar. Jesus Cristo foi responsável por aplacar a ira de Deus que era destinado a nós. Esse é o ponto. Ele foi a vítima, é o inocente que padeceu em nosso lugar, que levou a nossa condenação. Aquela cruz era nossa. A vítima da expiação pelos nossos pecados. Ele realizou aquele ato do sacrifício vicário, da morte salvífica. E João vai dizer, pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O que João quer dizer com isso? João está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. Não só pelos nossos, primeira igreja batista, mas pelo mundo inteiro, por todas as comunidades de fé. O sacrifício de Cristo é suficiente. Por mim, pelo Rafael, pelo pastor Antônio Marcos, pela minha mãe, por todos que estão aqui. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, em todos os lugares. O sacrifício de Cristo é suficiente. Não precisamos de nada mais. Foi um ato único na história da humanidade que resolveu o nosso problema. Não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. É por isso que João diz, se alguém pecar, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O advogado de defesa, que está nesse tribunal celestial, amigo da corte, que é amigo do Rei dos Reis e é ouvido por Ele para defender a nossa causa. Nós temos esse advogado ao nosso lado. É a nossa esperança, é o nosso consolo. No versículo 3, João vai dizer o seguinte: é assim que sabemos se conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. João vai estabelecer um critério. Como que eu sei se eu realmente conheço a Deus? Se eu tenho conhecimento de Deus, se é um conhecimento salvífico, é um conhecimento que salva, é um conhecimento que transforma, que toca o íntimo da nossa alma. Como que eu vou ter essa certeza? E João vai dizer, é assim que sabemos se conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. João vai dizer algo muito simples. Se eu vivo de acordo com o Evangelho, se eu vivo de acordo com os ensinos, com os preceitos do Novo Testamento, com a fé apostólica, com o ensino de Jesus e dos 12 apóstolos, eu conheço a Deus. Porém, se eu não vivo de acordo com aquilo que o Novo Testamento estabelece, que o ensino apostólico estabelece, eu não conheço a Deus. Esse é o ponto de partida. Esse é o critério. Se eu conheço a Deus, eu tenho uma vida que é coerente com esse conhecimento. Esse conhecimento vai ter implicações na minha vida diária, concreta, no aqui e no agora. É assim que sabemos se conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, é mentiroso. Aqui é uma declaração forte. João aqui, ele está indo contra todos aqueles que dizem conhecer a Deus. Não, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré. Porém, é um adúltero, é uma pessoa que é desleal, é mentirosa, está uma vida cheia de vícios. João vai dizer, esses são mentirosos. Essas pessoas estão mentindo para o próximo e estão mentindo para si mesmas. Estão se auto-enganando. E como é fácil se auto-enganar, meu irmão? Nós queremos nos auto-enganar o tempo todo. Dizer, a minha vida está maravilhosa, está bom demais, eu não preciso da santidade, eu não preciso frequentar a igreja, eu não preciso ter um momento de devoção a Deus. Assim está maravilhoso. Eu respeito a Deus, fui criado no Evangelho. É uma forma de se auto-enganar. E hoje em dia está crescendo o número dos evangélicos não praticantes. São simpatizantes do Evangelho. De vez em quando vão à igreja, pagam a área VIP, né? Chamam pastores para darem a bênção no seu aniversário. Nós temos várias estrelas aí que fazem isso. Dizem que conhecem a Deus. Porém, é mentira. Estão se auto-enganando. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, de viver uma vida em coerência com esse Evangelho, é mentiroso. Nesse não está a verdade. E Jesus é a verdade.
Se nele não está a verdade, o Cristo não está nele, e ele não está no Cristo. Ele não tem comunhão com Deus. Pelo contrário, ele está longe, nas trevas. Versículo 5. Ao contrário, o amor de Deus se realiza plenamente em quem guarda a sua palavra. E é por isso que eu disse que o título do meu sermão é A Vida Cristã à Luz da Doutrina do Amor. João está dizendo, aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, o amor dele é aperfeiçoado, o amor dele é realizado. Eu agora aqui estou me lembrando do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, que fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Estamos encobertos por esse amor, que invade a nossa vida, que invade a nossa alma, que nos traz alegria, que nos traz esperança. É por isso que João diz, ao contrário, o amor de Deus se realiza plenamente em quem guarda sua palavra. É assim que reconhecemos que estamos nele. Versículo 6, João vai dizer o seguinte: quem diz que permanece em Deus, deve caminhar como Jesus caminhou. E esse para mim é um dos versículos mais tensos desse capítulo. Quem conhece a Deus deve caminhar como Jesus caminhou. Se a gente parar para pensar e levar esse versículo ao pé da letra, o que João está dizendo? A gente está perdido. Caminhar como Jesus caminhou, tomar as decisões que Cristo tomou, trilhar o caminho que Cristo trilhou, amar como Jesus amou, se sacrificar pelo mundo como Cristo se sacrificou. Quem é capaz de fazer isso? Se a gente pegasse a vida de Jesus nos evangelhos e formos medir essa vida, esse testemunho, essa obra com a nossa vida agora, estamos perdidos. Eu falo por mim. Quem diz que permanece em Deus deve caminhar como Jesus caminhou. É um baita de um desafio. A gente está falando do Filho de Deus encarnado, o homem perfeito, que nunca pecou, que padeceu pelos nossos pecados, que amou até o fim a humanidade, ao ponto de dar a sua própria vida em resgate de muitos. João vai dizer, Cristo é o ponto de partida. Cristo é a referência. Se eu digo que conheço a Deus, eu tenho conhecimento de Deus, eu devo caminhar como Jesus caminhou. Eu devo trilhar os caminhos dele, tomar as decisões dele. Devo me inspirar nele. Devo ser um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo, a semelhança do meu mestre. E não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas João não está pedindo nada impossível também. Ele não está mandando esse mandamento à toa, sem propósito. Porque a vida cristã é assim, é um progresso. Nós estamos avançando, né? A santidade é isso. Nós conhecemos a Cristo, somos transformados. E ao decorrer da caminhada cristã amadurecemos, crescemos. Nosso conhecimento bíblico, a nossa vida prática, o nosso amor, a compaixão e assim por diante. Nós vamos desenvolvendo aquelas virtudes que o Novo Testamento estabelece. O fruto do Espírito vai se manifestando na nossa vida. E é por isso que João diz, aquele que conhece a Deus, que arroga para si esse conhecimento, deve caminhar como Jesus caminhou. Deve trilhar os mesmos caminhos. É claro que nessa caminhada difícil, árdua, nós iremos fraquejar em algum momento, iremos pecar. Nós estamos num corpo que é corruptível, que é mortal, que é sensível a várias doenças. Mas, quando pecarmos, o que João fala? Lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que luta pela nossa causa, que traz a esperança, que perdoa os nossos pecados. Quem diz que permanece em Deus deve caminhar como Jesus caminhou. Amados, este mandamento que estou escrevendo não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam desde o princípio. João vai dizer, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou escrevendo para vocês não é nada novo. Vocês ouviram desde o princípio. Essa aqui é a doutrina básica da fé cristã. É o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
uma vida coerente com o Evangelho. Isso não é novidade para essa igreja. Essa é uma doutrina antiga. É a primeira coisa que Cristo nos ensina. É a primeira coisa que os apóstolos nos ensinaram. Não é uma novidade. João não está reinventando nada, criando um novo conceito, não. Ele só está lembrando os cristãos sobre isso. Só está refrescando a nossa memória. Amados, este mandamento que estou escrevendo não é novo. É um mandamento antigo. Aquele que vocês receberam desde o princípio, desde o início da caminhada cristã. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Mas o mandamento que agora lhes escrevo é novo, e é verdadeiro em Jesus e em vocês. Interessante, João vai dizer que esse mandamento é antigo, nós o escutamos desde o princípio, mas agora vai dizer, esse mandamento é novo. Ele tem um aspecto de antigo e novo ao mesmo tempo. E por que disso? Porque nós somos instruídos lá no passado. Ok, conhecemos. É por isso que nós já ouvimos ele desde o princípio. Mas porque ele é novo. Porque a cada dia esse mandamento ele é realizado na minha e na sua vida, meu irmão. Em novos atos de amor. Em novas atitudes de amor. E é por isso que ele é novo. Ele é antigo porque nós somos instruídos lá no início na caminhada a amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Mas ele também é novo porque dia após dia eu tenho de amar. Dia após dia eu tenho que escolher amar. E é por isso que ele é antigo e novo. Porque constantemente eu tenho que colocar esse mandamento na prática. Eu tenho que viver a minha vida cristã à luz desse mandamento. Que é antigo, eu conheço ele há muito tempo. Mas porém todos os dias eu coloco ele na prática. Ele se torna novo por isso. Novos atos de amor, novas atitudes de amor. Mas o mandamento que agora lhes escrevo é novo. E é verdadeiro em Jesus e em vocês. É verdadeiro em Jesus porque não existe maior prova de amor na história da humanidade do que aquele sacrifício na cruz do Calvário. É verdadeiro em Jesus. Aquele que muito amou. Um amor infinito, incondicional, insondável. E isso também, ele diz, é verdade em vocês. É verdade em nós. É verdade na comunidade dos discípulos. É verdade na igreja. Porque nós somos convidados a amar. Nós somos convidados a vivermos a nossa vida, a tomarmos as nossas decisões à luz dessa doutrina, que é a doutrina do amor. Tendo Deus e tendo Cristo como referência. É verdade em Jesus e é verdade em nós. Porque a escuridão está passando e a luz verdadeira já está brilhando. Versículo 9. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nesse não há ocasião de tropeço. Porém, quem odeia seu irmão está na escuridão e anda na escuridão. Nos versículos 9 a 11, que João estabelecendo é a questão da coerência. João vai dizer, é incoerente dizer que estou na luz, que estou em plena comunhão com Deus e odiar o meu irmão. João vai dizer, isso não faz sentido. Na vida cristã não há espaço para o ódio, não há espaço para a raiva, não há espaço. João vai dizer, isso é impossível, é incoerente, não há junção dessas duas coisas. Aquele que está na luz, aquele que está em plena e absoluta comunhão com Deus, ama o seu irmão. Não possui uma relação de ódio com ele, não possui uma relação de raiva com ele, pelo contrário, possui uma relação de amor. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nesse não há ocasião de tropeço. Porém, quem odeia seu irmão está na escuridão e anda na escuridão. Esse para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Versículo 12. Escreva vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados mediante o nome de Jesus. Escreva vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque vocês já estão vencendo o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque vocês conheceram o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque vocês conheceram aquele que existe desde o princípio.
Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês estão vencendo o maligno. O que João quer dizer com isso? João listou agora aqui 3 categorias, 3 grupos: pais, filhinhos e jovens. Porém, na verdade, pelo menos é o que eu entendo, essas 3 categorias, esses 3 grupos se referem na verdade a um único grupo, que é a igreja de modo geral. João está dizendo que todos aqueles que moram, que são da comunidade joanina ali na Ásia Menor, são pais, filhinhos e jovens. E por que disso? Porque todos nós somos filhinhos. Porque no exato momento que depositamos a fé em Jesus, fomos adotados por Deus. Fazemos parte da família de Deus. Todos são filhos, todos são filhas de Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Estamos numa total e absoluta dependência dEle. Todos somos filhos. Segundo, porque todos são pais. João está dizendo sobre o conhecimento de Deus. João está dizendo que aquele que conhece a Deus, guarda os mandamentos. Aquele que conhece a Deus, ama seu irmão. Aquele que conhece a Deus, anda na luz. Aquele que conhece a Deus, anda como Jesus andou. Ou seja, todos aqueles que conheceram a Deus de verdade, são comissionados a transmitirem esse conhecimento às novas gerações. Todos os cristãos são chamados a serem pais. Somos chamados a adotarmos os novos na fé para transmitirmos desse conhecimento, para falarmos desse Cristo. Já temos anos de caminhada e agora é a hora de transmitir isso para as novas gerações. Todos são filhos porque somos adotados pelo mesmo Pai. E todos os cristãos têm que ser pais e mães na fé para transmitir esse conhecimento às novas gerações. E porque todos são jovens, né? Porque todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Temos essa força para combater o mal, para vencer o maligno, para vencer o diabo. Todos são jovens. Eu imagino que seja uma mensagem feliz, né, pastor Nelci? Todos são jovens na igreja. Todos são pais porque temos que transmitir esse conhecimento. Todos são filhos porque temos o mesmo Pai. E todos são jovens com essa mesma força que o Espírito Santo nos dá para vencer o diabo. João estabelece essas 3 categorias, mas toda a igreja é assim. Toda a igreja é assim. Tem essa questão da paternidade para transmitir o conhecimento, para discipular os mais jovens, os novos na fé. São filhos porque têm o mesmo Pai. E tem essa força da juventude para vencer o diabo, para compartilhar as boas novas, para pregar o Evangelho, sem ter medo de nada, vencendo as dificuldades, destruindo os muros e compartilhando as boas novas de Cristo. E por fim, quero encerrar a minha mensagem. João diz o seguinte no versículo 15: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João de novo vai fazer uma declaração que é de fundamental importância: não amem o mundo. Ele começou o capítulo dizendo: filhinhos, não pequem. Filhinhos, não cometam erros. Filhinhos, não desobedeçam a Deus. Não venham ferir o coração do seu pai. E agora ele vai dizer: não amem o mundo. E também não amem o que há no mundo. João vai dizer: esse amor não vale a pena. Esse amor pelas coisas terrenas, que são presas ao tempo, não vale a pena. Amar os seus próprios prazeres, amar os seus próprios desejos, a vida pelo amor a si mesmo, João diz, não vale a pena. Não pequem, filhinhos, não amem o mundo, não amem o que há no mundo. Não dediquem as suas vidas a isso. João está alertando a sua comunidade, está orientando ela. Filhinhos, não amem o mundo nem o que há no mundo. O amor às coisas terrenas não vale a pena. Porque esses prazeres terrenos, as coisas dessa vida se esvaem, elas se acabam. Ela possui seu início, meio e fim. Mas João diz: ame a Deus. Deus é um ser eterno, inesgotável, sem início, meio e fim. É a Ele que nós devemos devotar o nosso amor. Existe o ditado, né? Me diz quem você anda e eu vou dizer quem tu és.
Mas à luz da teologia joanina, a gente poderia pegar essa frase e parafrasear ela, né? Me diga os seus amores, me diga aquilo que você ama, que eu vou dizer quem você é. Se você ama esse mundo, você é um homem desta terra, um homem condenado. Mas se você ama a Deus, você tem um lugar reservado no céu. Você tem a esperança para a sua vida. Você encontrou o maior tesouro que o homem pode encontrar, que é Cristo. É esse amor que define a minha vida. E é por isso que eu disse que o tema do meu sermão era a vida cristã à luz da doutrina do amor. Porque isso aqui é o ponto básico, é o ponto central, é o ponto de referência. É aqui que nós vamos decidir qual caminho iremos trilhar, aonde iremos passar a eternidade, ao lado do Deus de amor, que nós tanto amamos, ou longe dele, nas trevas, na escuridão. É por isso que a doutrina é essencial, é o ponto de partida da nossa vida, o amor a Deus, o amor ao próximo, é aquilo que move o cristão. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É incompatível. Não há como amar a cidade dos homens e amar a Deus ao mesmo tempo. Não tem como amar os prazeres dessa terra e amar a Deus ao mesmo tempo. É incompatível. Jesus Cristo pede exclusividade. Nós somos dele, propriedade dele, exclusivamente dele e de mais ninguém. Não dividimos o amor de Jesus com mais ninguém. Ele é suficiente. Ele morreu por nós. Ele é o nosso advogado, junto ao Pai, lutando pela nossa causa, concedendo esperança, nos justificando, nos salvando e nos transformando. Amém? Peço que todos se coloquem de pé. Vamos orar. Senhor meu Deus, nesse momento eu coloco a minha vida e a vida de toda a tua igreja diante do Senhor, papai. E pedimos que essa palavra que aqui hoje foi ministrada seja efetivada na nossa vida, papai. Seja realizada, papai. Seja vista na prática, Senhor. Nos capacite, pai, a andar como Jesus andou. A vivermos uma vida à semelhança do teu filho, papai. Sendo cristãos verdadeiros, Senhor. Coerentes com a tua mensagem. Que conhecem a Deus, Senhor. E não ficam se auto-enganando. Pelo contrário, devotam, papai, o nosso amor a ti o tempo todo. Não amor a esta terra, não amor a esses prazeres, papai, que acabam, se esvaem, que são finitos, papai. Mas o amor ao Senhor, o amor ao teu Filho, o amor ao Espírito Santo e o amor ao próximo, Senhor. Como ponto de partida da nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos, filhos e filhas do Senhor. Essa oração que eu te faço, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.